Bom dia, pessoal, bom dia, bom dia. A câmera está um pouquinho travada, mas já volta, né? Então, hoje nós temos a videoaula das aulas 7 e 8 do setor B, tá bom? Opa, assustou aí. Apostila 5, página 194. Então, essa aula fala sobre calor e mecanismos de transferência de calor. Então, a primeira coisa, o que é calor, né? Calor é energia térmica em trânsito, tá bom? Então, professor, em trânsito, como assim? Trânsito é se deslocando de um corpo para outro, tá bom? Uma energia térmica se deslocando de um corpo para outro, em trânsito. Então, quando dois corpos estão em contato térmico, tá? Ocorre a transferência de calor entre eles, até que se estabeleça um equilíbrio. Então, você coloca um corpo com uma temperatura de 50 graus e outro ao lado dele de 20 graus, aquele que tem uma temperatura maior vai passando o calor para aquele que tem uma temperatura menor, até que os dois atinjam uma temperatura igual, a mesma temperatura, ou seja, aquele que tem temperatura maior, a temperatura baixa, aquele que estava com uma temperatura menor, a temperatura aumenta, tá? Até acontecer um equilíbrio térmico, tá bom? Equilíbrio não seria ponto médio não, tá? Tá legal? Então vamos lá. Então, calor e energia térmica em trânsito. Professor, o que é equilíbrio térmico? É a situação em que os dois corpos atingem a mesma temperatura. Acabei de falar para vocês aí, tá? Então, deixa eu tirar a câmera aqui que tá. O calor sempre flui, igual eu acabei de falar, ele flui sempre do corpo que tem uma maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Ó. Então, o calor sempre ele vai na direção daquele, ele vai fluir, né? Transitar de um corpo que tem uma temperatura maior para um corpo que tem uma temperatura menor. Ó. Temperatura de A maior que a temperatura de B. Até está de vermelho, outro está até de azul. Temperatura menor. Tá bom? Outra coisa, lembrar para vocês, conceito de frio não existe na física. Né? Na física tem uma maneira popular de falar, mas conceito de física não existe na física. Tá? Conceito de frio não existe na física, não existe frio. Conceito de frio na física não existe. Tá? Então, existe conceito de calor. O corpo pode ter uma temperatura maior ou uma temperatura menor. Tá legal? E vamos lá. Como ocorre a transmissão do calor, professor? A transmissão do calor pode ocorrer de 3 formas, né? Por condução, convecção e radiação. Tá legal? Por condução. É quando o calor ele passa de partícula para partícula até chegar lá do outro lado. Ó. Então, consiste na transferência de energia entre partículas formadoras do corpo, sem que ocorra o transporte de matéria. Então, não tem transporte de matéria, só o transporte da energia, que é o calor, que é a energia em trânsito. Então, ó, aqui tem uma chama, né? O cara pegou aqui, acendeu uma lamparina, colocou uma barra de ferro aqui, né? Ficou segurando aqui. Aqui começa a aumentar a temperatura aqui, a energia térmica vai o quê? Ela vai as partículas começam a vibrar e vão transmitir de energia para outra, até chegar aqui na mão do cara e o cara, pum, solta, queima a mão. Tá? Isso é condução. Onde ocorre mais a condução, né? Um exemplo básico nos metais, né? Exemplo mais simples. Então, ó, as partículas que estão em contato com a chama passam a ter maior energia em relação às partículas do restante. Começa a uma maior agitação das partículas, a temperatura aumenta, né? Temperatura, agitação das partículas, né? Então, as partículas com maior grau de energia passam a transferir energia para aquela que tem menor grau de energia. E até que o corpo todo esteja uniformemente aquecido, tá? É o que eu acabei de falar para vocês. Quem são os bons condutores? Tem bons condutores e maus condutores. São substâncias pelos quais o processo de condução ocorrem de forma rápida e sem dificuldade, né? Então, um exemplo básico, os metais. Maus condutores, tá? Quem são os maus condutores? São os materiais nos quais esse processo ocorre de forma lenta. Por exemplo, isopor, a borracha, a lã, tá? O cabo da panela lá, tá? De baquelite, tá bom? É isolante térmico, né? Desculpa, isolante não, maus condutores. Opa, coloquei condutores aqui, tira esse T daqui, ó. Coloquei um T a mais aqui, ó, tá?
Condutores, professor, ó, condutores. Arrume aí. Tá? Então, esse é o processo de condução. Segundo processo, convecção. A condução, né, ele precisa de um meio material para propagar o calor, né, essa energia. A convecção também precisa de um meio material. Então, é um processo que ocorre nos fluidos, líquidos, gases, vapores, em razão das diferenças de densidade dos fluidos envolvidos. Então, você tem uma massa de água menos densa, uma massa de água mais densa, né? Quando a água que está a uma temperatura menor, ela é mais densa. A água que está a uma temperatura maior é menos densa. Lembre-se, né? Os 3 estados de agregação das moléculas lá, né? Tá? Líquido, gasoso, sólido, líquido e gasoso, lembra? Tá? Então, exemplo onde ocorre a convecção. Para explicar o exemplo aqui, para explicar a convecção, vamos explicar através de um exemplo, a geladeira. Ó. Então, na geladeira, aqui está o congelador lá, né? Então, aqui nessa parte superior tem o congelador. O que ele faz, o congelador? Ele ele abaixa a temperatura do ar aqui em cima. Quando o ar fica com a temperatura menor, ele fica mais denso, mais pesado, mais denso. Aí ele faz o que? Ele desce. Então ele desce e aqui embaixo tem ar quente. Quando ele desce, ele empurra o ar quente, né? Ele vai empurrando o ar quente sobe. Esse ar quente sobe, o congelador retira calor dele, ele fica com uma temperatura menor, mais denso, ele desce. E fica esse processo, ó, tira calor, fica mais denso, desce. Aquele que está menos denso, sobe. Tira calor, fica uma temperatura baixa, fica mais denso, desce. Mais pesado, desce. Aí fica esse processo aqui, ó. Isso daqui, ó. Esse processo aqui, essas correntes chamam-se correntes de convecção. Tá? O ar mais denso desce, o menos denso sobe. Mais denso desce, corrente de convecção. Ó, não é só na geladeira que acontece, ó. Quando você está esquentando a água também, ó. Você começa a esquentar a água aqui, ó, tá? A temperatura aumenta da água aqui, ela fica menos densa, ela sobe. E aqui, ó, a água aqui em cima está com a temperatura menor, ela desce, cria-se correntes de convecção na água lá, tá? Até ela atingir uma temperatura uniforme em toda a água, tá? Até toda a geladeira, o ar da geladeira ficar com uma temperatura uniforme. Ocorrem essas correntes de convecção. Tá legal? Bom, então já falei condução e convecção. Condução e convecção precisam, para acontecer, elas precisam de um meio material. Já a irradiação, irradiação é um processo que ocorre por ondas eletromagnéticas. Raios infravermelhos que podem se propagar na ausência de meio material, no vácuo. Então a luz do Sol chega até nós pelo espaço, pelo vácuo, tá, pessoal? Ela chega pelo vácuo. Então não tem meio material lá, tá? Então a irradiação é o processo que ocorre por ondas eletromagnéticas e ela ocorre no meio material e no vácuo. Agora a condução e a convecção, a condução aqui, ó, condução e convecção, meio material, irradiação, meio material e vácuo também, né? Não precisa de um meio material para acontecer, tá? Agora a última coisinha aqui, ó, vaso de Dewar ou garrafa térmica, né? O que é o vaso de Dewar? É conhecido popularmente como garrafa térmica. Para que serve a garrafa térmica? Para manter o líquido que está aqui dentro, sei lá, pode colocar até macarrão aqui se quiser quente aqui, né? Então, para manter a temperatura aqui dentro, ó. Se você colocar água gelada, ela continua gelada. Gelada assim, com a temperatura baixa, né? Se você colocar a água quente aqui, uma água com a temperatura elevada, ela fica aqui, ó. Se você colocar chá aqui, né, um chá quentinho aqui, ele fica quentinho. A garrafa mantém ele quentinho aqui. Se você colocar chá gelado aqui, Coca-Cola geladinha aqui, ó, um guaranazinho, um refrigerante geladinho aqui, ó, ele mantém a temperatura aqui do líquido, tá? Então, ó, a garrafa de Dewar, ela tem aqui, ó, a tampa isolante, né? E ela tem aqui, ó, duas camadas aqui, na verdade aqui você tem um vácuo aqui, são duas camadas, tá? O vácuo é a ausência de meio material, tá bom? Tem aqui uma superfície espelhada e tem um revestimento externo, ó.
Então vamos lá, para que serve o vácuo, professor? Para que serve esse vácuo aqui, ó? O vácuo entre as duas camadas, entre essas duas camadas aqui, ó, aqui tem uma parte espelhada, bonita, que dá até para tirar, para limpar, né? Tá? O vácuo entre as duas camadas tem o objetivo de evitar que ocorra a condução. Então, o vácuo é para evitar a condução. O vácuo é para evitar a condução, tá bom? A superfície espelhada para evitar a irradiação, a superfície. E essa tampa isolante aqui, ó, é feita do material. Porque, ó, se você tirar a tampa, o que vai acontecer? Eu tiro a tampa. Aqui o ar está com uma temperatura menor. Aqui o ar está com o líquido está com uma temperatura maior. Colocou o chá quentinho. Aí você tira a tampa. O que acontece? Começa a diminuir a temperatura e começa a ter correntes de convecção. E a temperatura do chá vai baixando, 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 baixando. Tá legal? É a mesma coisa. Se você tiver um refrigerante geladinho aqui, você tira a tampa, aqui o ar vai estar mais quente. E começa a correr corrente de convecção e a temperatura do refrigerante aumenta. Tá legal? Bom, pessoal, essa foi a videoaula das aulas 7 e 8, né? Tá bom? Agora estudem, façam a tarefa mínima, a tarefa mínima ainda não, né? Mas vocês têm que fazer a tarefa mínima do setor A. Vale o T2, não se esqueçam, hein? Não se esqueçam, não vai esquecer, tá bom? Bom, um grande abraço para vocês, cuidem-se e nós continuamos aqui com as videoaulas, tá legal? A gente já está com saudade de vocês, da sala de aula, acho que todo mundo começa a ter saudade, né, de ir para a rua, tá bom? Mas por enquanto vamos ficar aí quietinho e vamos assistir as videoaulas aí. E não se esqueça de fazer tarefa mínima. Um grande abraço, tchau, até mais.